sempre tem uma tensão, sempre tem uma tensão. Eu interpretei ontem e depois fui atrás da informação, então vamos sair de um lado e chegar no outro. O Rogério está dando mais chance ao Galopo. Muita gente entendeu a questão do Galopo lá atrás como um jogador que foi empurrado para o Rogério. Dentro do São Paulo, o que se diz não é isso. Dentro do São Paulo, o que se diz foi que o Galopo foi um jogador oferecido, que se mostrou a opção do Galopo para que ele observasse o Galopo e que o Rogério disse: esse jogador resolve meu problema. E por isso o Galopo foi contratado. O Galopo passou a ter poucas chances e o Galopo está começando a jogar mais. Ontem começou aberto pelo lado esquerdo, como meia, vindo por dentro, com o Mendes como primeiro volante, o Pablo Maia no 4-1 na meia esquerda, o Galopo um pouquinho mais pelo lado esquerdo. Fez gol de pênalti de novo. O Marcos Paulo era um jogador que o Rogério entendeu quando chegou, foi contratado para ser o homem de força e velocidade pelo lado do campo. O Rogério entendeu que era um jogador para jogar atrás do Calleri. Ontem, o Marcos Paulo jogou pelo lado do campo. Então, daí eu entendi. Bom, o Rogério está ouvindo o que está se dizendo para ele. O diretor não tem que escalar, mas o diretor pode dar opinião e o técnico entender, testar e entender que vale a pena. O Marcos Paulo foi jogar pelo lado esquerdo do campo. Bom, entendo, a partir daqui, ele está mais maleável. O entendimento de quem ouviu a entrevista dele não é esse. É porque o que se discute muito é como o Rogério vai para a entrevista coletiva como se fosse o Odair Hellmann derrotado. Ou seja, ele discutiu que o Luan só fez o gol, ou não foi exatamente assim que ele disse, porque o jogo estava 10-9, que o Marcos Paulo ainda tem deficiências pelo lado do campo, que o Galopo ainda não é o jogador ideal que ele deseja, e isso cria um ambiente de muita conturbação interna no elenco. O Rogério tem um potencial enorme como treinador. Ele só não pode comparar o elenco que ele tem com o ídolo que ele foi. Porque ele tinha um comportamento acima da média. Por isso, na história do futebol, ele está acima da média. Então, não adianta ele, como técnico, comparar com os caras que estão abaixo da média. Ele tem que ser o professor dos caras e não o capataz dos caras. Enfim, esse é o entendimento que também existe dentro da diretoria muitas vezes e há da entrevista coletiva de ontem, que ele saiu de uma vitória marcante, empolgante e que, de novo, jogou a capacidade dos jogadores abaixo do que eles mostraram no jogo. E o que a gente ouve, pelo menos eu da minha parte no bastidor do São Paulo também, é de que realmente o trabalho não é a questão, mas como é o dia a dia do São Paulo, que a gente trouxe essa informação até em parceria com o André Hernan na semana passada, principalmente depois da derrota de virada por 2-1 para o Red Bull Bragantino em questão de minutos, é que o Rogério, e isso o Andrade, lá na época dele que trabalhava aqui no Brasil, o PVC, por vários anos cobrindo, eu e todos que já ouviram e cobriram o Rogério Ceni como jogador e como treinador, é que não é uma pessoa tranquila para se lidar no dia a dia, no sentido de ser um cara que cobra demais de todo mundo. Então isso tensiona mais o ambiente, isso não só com jogadores, com funcionários, com pessoas que convivem no dia a dia do São Paulo, mas é a personalidade dele. Cobrar não é o ponto. O Abel cobra muito, o Vitor Pereira cobra muito. Tudo bem, a gente tá num programa de informação e de análise a partir das informações dos bastidores. Mas nos bastidores do São Paulo se compreende uma coisa que vai ao encontro do que eu estou dizendo aqui. O Rogério tem um potencial gigante, mas o problema é você cobrar o que você foi. Você precisa cobrar o que você tem para oferecer. Essa é a grande diferença do professor. O técnico, de certo modo, é um professor. Ele precisa tirar o máximo que você pode dar. Ele não pode cobrar o máximo do que eu posso oferecer, porque você não sou eu. E se for realmente projetar nele para os outros, é o que você falou, a obsessão que ele sempre teve para vencer é o que é difícil de você encontrar em pouquíssimos jogadores, não à toa tem os números que ele teve como jogador. Então, bastidor dessa situação do Rogério Ceni, que o PVC traz para a gente. A questão do Galopo já vem sendo muito discutida também, desde que ele foi contratado, a maneira como foi contratado, como foi pago o investimento
pelo Juliano Galo, jogador argentino, que veio por meio de um patrocinador do São Paulo, e aí depois toda essa situação com os estrangeiros agora na temporada 2023, o Rogério tinha que fazer escolhas, ele vinha fazendo escolhas por outros estrangeiros, mas o Galo dentro de campo vem se provando jogo após jogo, com gols principalmente, e isso evidentemente ajuda nele a conseguir vaga de titular. E torcedor do São Paulo, principalmente nas redes sociais, a gente vê uma cobrança grande para ele ter mais minutos, mais momentos como titular.